Olá, torcida vascaína, tudo bem? De segunda a sexta em 2 horários, este é o seu jornal com as principais notícias do Vasco da Gama. Apoie o nosso trabalho, sua contribuição é muito importante para nós. Hoje vamos mostrar as obras de aterramento do CT e de reforma do Colégio Vasco da Gama. Thales Magno entra em campo sob os olhares do Real Madrid e você irá testar os seus conhecimentos sobre o Vasco no Quiz Gigante. Essas e outras a partir de agora, no Vascão Notícias, segunda edição. É hora de testar os seus conhecimentos sobre o Vasco no Quiz Gigante. Na década de 90, o Vasco foi tricampeão carioca em 92, 93 e 94. A pergunta do quiz de hoje é: quem marcou os gols da vitória vascaína sobre o Fluminense na final de 94? E aí, você sabe? Deixa aí nos comentários. A resposta você confere ainda nesta edição. Vasco divulga fotos das obras de aterramento no terreno do CT vascaíno. As fotos mostram o trabalho de caminhões no local para a conclusão da primeira etapa de aterramento do terreno. O segundo objetivo da campanha é para a construção dos muros e do primeiro campo de treinos. Restam 8 dias para a conclusão desta etapa e as contribuições estão próximas a 40% da meta pretendida. Colégio Vasco da Gama passa por reforma de ampliação e modernização. O Vasco assinou parceria com a empresa Fatoria e o colégio ganhará uma nova recepção, sala para a direção, banheiro para crianças com necessidades especiais e 8 novas salas de aula, que serão batizadas com nomes revelados pelo Vasco, como Felipe Coutinho, Thales Magno, Allan Kardec e Alex Teixeira. Segundo o Vasco, as obras não irão interferir no ano letivo dos alunos e devem terminar em dezembro. Thales entra em campo hoje com a seleção e sob os olhares de representantes do Real Madrid. O Brasil tenta sua segunda vitória na Copa do Mundo da categoria às 8 da noite contra a Nova Zelândia no estádio Bezerrão. Thales é observado de perto por técnicos das divisões de base do Real Madrid, conforme noticiou o jornal AS, da Espanha. Caso o Brasil avance às finais da competição, Thales só volta ao Vasco na rodada 34 para o clássico contra o Flamengo. Com a aceitação da diretoria dos novos sócios com direito a voto, o contador do site gigante aparece hoje com 31.718 sócios torcedores. Os planos variam de R$ 8 a R$ 110 por mês, dependendo das vantagens e número de convidados para descontos nos ingressos. O link com os valores e benefícios de cada plano está na descrição do vídeo. Antes do treino de hoje, alguns jogadores foram mais cedo para o campo e treinaram cobranças de falta. Fred Guarim, Bruno César, Danilo Barcelos, Marquinho e Valdívia fizeram trabalho físico e depois foram para as cobranças de falta. O jogador com melhor aproveitamento foi Bruno César. Ele foi o autor do último gol de falta marcado pelo Vasco no clássico contra o Fluminense, ainda no primeiro turno. Encaixou Bruno César, veio Bruno César, caprichou! Golaço! Gol! Nós perguntamos quem foi o autor dos gols da vitória sobre o Fluminense, que resultou no tricampeonato estadual do Vasco em 94. O atacante Jardel, que depois fez história no Grêmio, marcou 2 vezes. Ele aproveitou passes de Valdir Bigode e do meia William. E aí, acertou?
Não tem problema se você errou. Terça-feira tem mais Quiz Gigante. Vai, família vascaína, muito obrigado por estar assistindo aqui a mais um vídeo do Vascão Notícias no canal do Mineiro Vascaíno. Se você gosta do nosso trabalho, já deixa o like aí pra gente. Pessoal, quando tem que criticar, a gente vem e critica. Agora, quando tem que elogiar, é justo, a gente vem e elogia. Então, parabéns a essa diretoria por essa parceria firmada e essa ampliação e modernização do Colégio Vasco da Gama. Não é só pela questão desportiva, é claro, já nasceram ali bons jogadores, né, que foram tirados ali do colégio, se formaram no colégio, mas não é só por isso, tem também a questão social e isso, ó, é muito Vasco. Por essas e outras que a gente afirma que nós temos a história mais bonita do futebol. Sobre o Thales brilhar na seleção, eu fico aqui com dúvida se eu torço para ele brilhar ou se eu não torço. Galera, olha só. Se ele brilha, primeiro, uma proposta do Real Madrid ou de qualquer outro clube europeu deve chegar mais cedo ao Vasco. Muito provavelmente ele então terá aquele acordo, né, de joga aqui no Vasco até fazer 18 anos, mas já está vendido, fazendo 18 anos, vai para o time que o comprou. Outra coisa, se ele brilhar, o Brasil vai mais à frente na competição, então ele demora mais ainda para voltar para o Vasco e a gente tá precisando dele. É lógico que eu não vou torcer para ele ir mal, não é isso. Talvez eu só não quero que ele brilhe tanto, né? Porque aí o Brasil pode ser desclassificado ali na primeira fase de mata-mata, ele volta mais cedo pro Vasco. No Vasco ele vai ter a valorização que ele merece, quem sabe sai até por um valor maior do que já foi vendido logo agora, que ele ainda tem poucos jogos pelo Vasco, poucos gols, então a valorização ainda é diferente. Né, se ele voltar, fizer mais jogos, mais gols, continuar sendo o Thales que a gente conhece, ele pode valer muito mais. E a sua opinião? Vai torcer para o Thales brilhar mesmo assim ou tá comigo? Vamos torcer para ele jogar um futebolzinho arroz com feijão ali, o Brasil desclassifica logo para ele voltar para o Vascão? Deixa aí nos comentários. Comentário na tela da Olivia Brasil. Acho que a melhor opção para a vaga do Rossi para esse jogo seria o Pikachu, com o Cáceres fazendo a lateral direita. Participação do Jarba Silva. Vasco vai conseguir a vaga na Liberta por seus próprios méritos, eu confio. E para o lugar do Rossi, acho que seria bom o Peck, para manter a formação. Caso entre com Felipe Ferreira, teria que mudar a formação, porque ele rende mais pelo meio. E o comentário do Marcos Vinícius. Se possível, no próximo vídeo você nos dizer mais sobre esse possível investimento e futuramente falar sobre as pessoas que vão vir como candidatos à presidência do Vasco, com opiniões de outros canais de qual é o melhor. Bom, Marcos, você e todos os inscritos devem notar que eu falo muito pouco de política, primeiro porque eu acho que é uma das coisas que acaba com o Vasco, essa política, é um lado querendo ser melhor que o outro, é um puxando o tapete do outro e nunca há uma união pelo Vasco. Segundo que, para falar de eleições de 2020, ainda tá cedo. Eu já tô vendo muita gente se pré-candidatando, fazendo promessas. Eu acho que, ainda é cedo, o Vasco ainda tem o resto de 2019, ainda tem o primeiro semestre de 2020. Aí lá no meio de 2020, eu acho sim que é a hora da gente falar e pode ter certeza que a gente vai abordar bastante esse assunto aqui no canal, na hora certa. Para assistir a primeira edição de hoje, basta aguardar o fim do vídeo e clicar na imagem. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A primeira edição desta quarta-feira sai às 6 da manhã e eu te espero, hein? Até lá!